Olá para você, está começando agora mais uma edição do Parlatório aqui na TV Pai Eterno para todo o Brasil. Você conhece algum autista? Com certeza já ouviu falar sobre essa condição e também sobre os desafios enfrentados por essas pessoas e por seus familiares. A nossa entrevistada de hoje vai falar sobre como vive essa vivência com a filha dela que tem autismo, também sobre uma iniciativa incrível que pretende trazer um sentimento de empatia e carinho com quem possui essa condição e deficiência oculta. É o Cordão de Girassol. Por um mundo mais tolerante, com mais respeito e carinho, onde haja mais compreensão e menos julgamento. Por uma sociedade que abrace as diferenças e trate com humanidade o seu semelhante. Para conversar sobre a importância de dar visibilidade ao autismo e demais deficiências ocultas e sobre o projeto Cordão de Girassol, eu recebo agora a Flávia Calafange, diretora para a América Latina do projeto Girassol de Deficiências Ocultas. É a representante do projeto global Cordão de Girassol aqui no nosso continente. Flávia Calafange mora em Santiago, no Chile, e é mãe da Felícia, uma garotinha de 14 anos que possui autismo. Já teve experiências negativas com a filha em viagens para o Rio de Janeiro e muita gente às vezes não tem paciência ou mostra um certo desconforto com esse comportamento dessa menina. Mas essa realidade sofreu mudanças por causa de um simples cordão. É um colar de girassol que, com um fundo verde e uma estampa feita com desenhos da flor, tem crescido no mundo para simbolizar pessoas com autismo e deficiências ocultas. A síndrome de Tourette, por exemplo, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, TDAH, demência, entre outros. Flávia Calafange, seja muito bem-vinda ao Parlatório da TV Pai Eterno. Tá tudo bem com você? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite. Claro, a gente vai falar com você sobre esse projeto, mas antes eu queria falar da sua filha. Quando é que você descobriu que ela era portadora do autismo? Olha, eu tive muita sorte, porque ela teve o diagnóstico quando ela tinha 1 ano e meio. Ainda muito pequenininha, eu levei ela num neurologista na Barra da Tijuca. Ele fez 3 testes, muito simples, e rapidamente ele falou para mim, olha, a sua filha está dentro do espectro autista. Eu fiquei muito chateada, ele primeiro chamou ela pelo nome, ela não olhou, depois ele entregou alguns brinquedinhos para ela, ela enfileirou eles, e o terceiro teste foi tocar nela e ela levou assim um choque. E foi tanto assim a minha surpresa que eu procurei médicos aqui no Chile, e aqui no Chile eles não davam o diagnóstico assim tempranamente. Agora, foi uma grande sorte, porque a gente conseguiu intervir cedo, né? Fazer várias terapias, fonoaudiologia, terapia ocupacional, musicoterapia, cantoterapia. Ela fez todas as terapias possíveis e imaginárias e a gente conseguiu, por conta disso, tirar ela do autismo severo. Eu queria até que você falasse mais sobre essa raiva que você falou lá no Rio de Janeiro, porque os pais, principalmente nesse início, eu tenho certeza que muitos sentiram a mesma coisa que você sentiu. Por que essa raiva? Porque, assim, eu fui mãe aos 39 anos e foi uma gravidez muito esperada, muito sonhada, e eu acho que quando chega o diagnóstico, existe uma frustração muito grande e ela ainda era muito bebezinha. Então eu pensei, esse médico não sabe de nada, tá falando isso, mas vou procurar outra opinião. E fui em diversos médicos na expectativa de poder escutar outro diagnóstico. Mas, na realidade, o que ele fez foi um imenso favor para a gente, porque a gente conseguiu fazer todas as terapias cedo, e isso faz muita diferença na qualidade de vida da criança, se ela consegue, por exemplo, a Felícia era não verbal, ela conseguiu começar a falar graças à musicoterapia, que estimula o lado esquerdo do cérebro. Então, assim, eu hoje em dia gosto de falar isso para que outras famílias não fiquem tão desesperançadas e comecem a tentar ajudar os filhos para que eles tenham qualidade de vida melhor no futuro. Quando você recebeu esse diagnóstico lá no início, lá no Rio de Janeiro, você não acreditou no começo?
Não acreditei, não acreditei. Porque ela era muito pequenininha mesmo. E ela não tinha nenhuma estereotipia. Tem autistas que eles podem se machucar, ou podem arrancar os cabelos, ou podem ser muito agressivos. Ela não tinha nada dessas coisas que se saltam à vista. E ela era muito, assim, empática. Ela, com a família, com as pessoas mais próximas, ela era extremamente carinhosa. Então, com os estranhos, ela tinha essa atitude de se afastar, mas com a família ela era muito carinhosa. Então, sempre diziam, né, que os autistas, a gente tem aquela... Eu também, dentro da minha ignorância, que naquela época não existia tanta informação como existe hoje em dia, eu tinha uma outra ideia do que era autista. Qual que é a ideia que você tinha? Daquela criança totalmente desconectada, não verbal, que não gosta de abraço, que não é afetuosa. E foi um grande equívoco, porque hoje em dia o autismo, os dados são que 1 de cada 36 crianças nascem com autismo. Existe até um documentário um documentário americano que se chama Sounding the Alarm, que diz que se continua essa projeção, daqui até o ano de 2030 vão ser 1 de cada 2. Por quê? Existe uma série de teorias, nenhuma delas comprovada, mas a que eu acho que é a mais, para mim, a que pode ser a mais real, seriam os agrotóxicos e todos os transgênicos, tudo que se usa na agricultura, né? Porque tem várias que eu não acredito. Sim. Tem linhas que dizem que são as vacinas, o mercúrio das vacinas. Existia até um terrível no passado, que era a síndrome da mãe geladeira, que era a mãe que não era afetuosa. E eu sou super carinhosa, eu passava o dia inteiro com a minha filha abraçada, beijando. Eu sou muito afetuosa, então eu fiquei muito triste quando eu escutei. Mas era uma das teorias antigas, né? Pois horrível, eu né? queria até falar com você, porque é o seguinte, na verdade, hoje um dos grandes desafios para descobrir essa condição é exatamente o início, né? O primeiro diagnóstico. Muitas vezes nós estamos falando de um SUS, de uma pessoa que mora bem no interior, que tem uma criança assim, que dificilmente vai ter um tratamento que você teve para sua filha. Aí é que entra o problema. Qual é o recado que você passa para as mães que podem estar assistindo a gente agora e podem ter um filho nessa condição, ou uma filha? Olha, eu lembrei de outra pessoa que eu fiquei sentida, que foi a avó paterna, que quando conheceu a minha filha com 6 meses, ela falou assim, essa criança tem alguma coisa estranha. E eu fiquei muito sentida na época, mas assim, observe o seu filho, observe o olhar, isso de chamar pelo nome, que ele olhe para você, veja se ele interage socialmente com outras crianças no parquinho. Os autistas têm, muitas vezes, muita sensibilidade com a luz. A luz branca, tem algumas crianças que sentem ela piscando várias vezes por minuto. Então, isso pode irritar uma criança. Muitas vezes a gente está no supermercado, vê aquela criança se jogando no chão, gritando, ou no shopping, e a tendência é olhar, nossa, tá fazendo birra, que criança mal educada, né? E na realidade, muitas vezes não é nada disso, é hipersensibilidade à luz, ao som, ao barulho. Então, observe o seu filho e veja como ele se comporta nesses espaços públicos, como ele se comporta com outras crianças, e se ele realmente tiver irritabilidade, se ele for uma criança agressiva, se você sentir ele desconectado, sem interesse por outras crianças no parquinho, tudo isso podem ser sinais de que você possa ter, o seu filho possa estar dentro do espectro autista. E a boa notícia é que hoje em dia já existem muitas terapias, intervenções, medicamentos que podem melhorar a qualidade de vida da família como um todo, se existir esse despertar no começo. A criança nasce com essa condição, ela se manifesta logo quando criança, mais nova de idade, ou essa condição pode se manifestar depois, na adolescência, por exemplo?
Olha, como eu disse, existem alguns estudos que dizem que pode ser genético em alguns casos, mas, por exemplo, a Felícia, muito pequenininha, os vídeos dela bem bebezinha, ela era super conectada, ela olhava, e aí ela teve internada na UTI, ela teve uma crise convulsiva, ela ficou internada na UTI quando ela tinha 1 ano, e depois disso eu senti uma diferença nela. Então, assim, não é 100% comprovado isso, mas eu acho que, novamente, é muito importante a gente saber que cada caso... Existem até hoje em dia, não sei se você já viu, que existem adultos que conseguem ter o diagnóstico com 30 anos, com 40 anos, as pessoas que tiveram uma vida relativamente... neurotípica, que conseguiram ter um emprego, ter autonomia, ter independência e descobrem na idade adulta que eles também estão dentro do espectro autista. Quando é que você criou esse projeto do cordão de girassol? Não fui eu que criei. Ele foi criado em 2016 na Inglaterra, no aeroporto de Gatwick, pelos funcionários do aeroporto, que eles ajudavam as pessoas que já estavam com muleta, com cadeira de rodas, mas eles descobriram que eles não tinham como saber quando a pessoa ia precisar de algum apoio extra, ou de paciência, ou de respeito, dentro do aeroporto, ao viajar. Então, eles tiveram uma ideia de contratar um designer, uma gráfica e pensar em algum instrumento de identificação onde as pessoas que iam viajar pudessem ser identificadas à distância, se precisassem de socorro. E, a partir daí, o aeroporto foi um sucesso, o cordão de girassol, muitas pessoas aderiram à utilização do cordão. Outros aeroportos da Inglaterra pediram para comprar o cordão, depois outros aeroportos da Europa. Hoje ele já está presente em aeroportos em 30 países, tem milhões de usuários no mundo inteiro, 25 empresas parceiras do projeto, e eu conheci ele em dezembro do ano passado, quando eu estava viajando com a minha filha de Santiago do Chile para o Rio. Flávia, então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco você vai falar desse contato com esse projeto que é mundial e falar da importância dele, os detalhes, como é que funciona direitinho pra gente, pode ser? Pode, claro. Olha, a gente vai fazer uma pequena parada nesse bate-papo e daqui a pouco a gente volta com o nosso parlatório. Agora está ainda mais fácil para você contribuir com as obras do Divino Pai Eterno. A Associação Filhos do Pai Eterno conta com mais uma chave Pix. Basta acessar o aplicativo do seu banco na área Pix e usar a chave pix@paieterno.com.br. É simples e prático. Colabore com essa família de amor. E você que me acompanha sabe o que é o cordão de girassol? Não mude de canal porque é sobre isso que eu vou falar agora com a Flávia, tá certo? Oi Flávia, estamos de volta e eu quero que você fale exatamente sobre esse projeto. Você falou, olha, é um projeto que surgiu na Inglaterra, não foi isso? Na Inglaterra. E você conheceu ano passado? Eu conheci só no ano passado, numa viagem de Santiago do Chile para o Rio. E foi tanta diferença nessa viagem que eu falei assim, eu vou procurar o cordão, vou procurar o presidente da empresa, vou entrar em contato com ele para me apresentar e dizer que eu quero trabalhar como voluntária ou como funcionária, porque eu fiquei encantada. Na viagem, as pessoas viam o cordão, olhavam para minha filha, sorriam, porque no crachá estava escrito, eu tenho uma deficiência oculta. Então, eu acho que isso internece as pessoas ficam mais empáticas, mais respeituosas, mais simpáticas. E ela ficou tão encantada com essa mudança que ela não queria, na primeira semana, tirar o cordão nem para dormir. Você tem o cordão aí para mostrar pra gente? Você tem o cordão? Eu tô com um aqui. Mostra aí pra gente, por favor. Vamos falar dele, pode mostrar.
O cordão de girassol é esse. Eu não estou com crachá aqui agora, tá? Eu só estou com cordão. Mas o crachá, na realidade, a pessoa pode utilizar esse, que diz que tem uma deficiência oculta, ou pode usar o seu próprio crachá com a sua carteirinha o seu CID, a sua carteira de pessoa com deficiência, ou com o seu laudo médico, independente do que for. E também pode fazer o cordão personalizado, se quiser, na página do projeto oficial ou com uma empresa chamada Inclusão em Ação, que é a nossa parceira no Brasil. Por que esse cordão é tão importante? Sim. Esse outro branco é o cordão de quem apoia, de quem ajuda, de quem nos aeroportos, nos espaços públicos está treinado para auxiliar o usuário do cordão. E por que esse cordão é tão importante? Por que você gostou tanto desse projeto? Olha, ao me comunicar com o presidente, eu descobri que não era só o autismo, tá? A empresa entrou no Guinness Book há 2 meses atrás, porque ela catalogou agora são 916, porque todos os dias é um número que é dinâmico. Qualquer pessoa que tenha alguma condição, que se sinta beneficiado pelo cordão, pode entrar na nossa página e incluir a sua condição. Outro dia eu estava no aeroporto de Brasília, a funcionária do aeroporto de Brasília olhou o índice, o dela não estava e ela incluiu. Então agora nós também estamos ajudando no Brasil com essa conscientização a aumentar e a entender quais são as deficiências ocultas. Mas então, como eu durante todos esses anos eu tinha sofrido muito preconceito em espaços públicos, não só em aviões, em aeroportos, mas em shopping centers, em supermercados, em parques, em clubes. Eu já cheguei a escutar, olha, se essa criança é autista não deveria vir ao clube, quem é a mãe dessa criança aqui mal educada, não é mal educada, é autista. Não, é autista e mal educada. Não, a senhora sabe o que é autismo? Então assim, eu bati a boca com todo mundo no meio da rua. Eu descobri que muitas outras condições, não só os autistas, estavam sendo ajudados pelo cordão de girassol. E é impressionante, todos os dias eu recebo mensagens, WhatsApps, e-mails de pessoas que falam, olha, eu sou alérgica e eu não consigo me alimentar em restaurantes. Então, quando eu vou, eu tenho que levar um potezinho com a minha comida, e aí eu passo por constrangimento, porque as pessoas vêm e reclamam, falam, olha, a senhora não pode consumir alimento aqui, eu tenho que avisar para todos os garçons dentro do restaurante que eu sou alérgica. Até ela brincou, falou, né, as pessoas são pet friendly, os restaurantes hoje em dia aceitam cachorro, mas não aceitam um alérgico, e tem muitas pessoas alérgicas. E também, outro dia eu escutei no Ministério da Educação uma pessoa que é deficiente visual, que ele foi esquecido dentro do avião. Então, às vezes, a pessoa, você olha e não consegue saber se a pessoa tem uma condição. Se ela não tiver de cadeira de rodas, se ela não tiver com um bastão, ela, assim mesmo, ela pode precisar de ajuda, pode precisar de apoio. Outro dia eu também fiz uma live com a Juliana Viscardi, que ela tem esclerodermia, e ela falou, olha, esse cordão de girassol já salvou a minha vida pelo menos 3 vezes, porque ela utiliza o oxigênio acabou, ela desmaiou no meio da rua, e a pessoa vai, olha o cordão, vê o cartão, entende qual é a condição que ela tem e presta socorro. Mas as pessoas, você está falando isso da importância, né? As pessoas já estão aprendendo a conviver com esse cordão, sabem a importância e para que ele serve? Então, vamos lá. O Brasil sancionou a lei no dia 17 de julho. Nós até fizemos um evento lá no Cristo Redentor, iluminamos o Cristo Redentor. Estamos muito felizes que o Brasil tenha sancionado a lei que reconhece o colar de girassol como instrumento de identificação de pessoas com deficiências ocultas, tá? Só que ainda existe uma desinformação muito grande com relação à utilização do cordão. Então, é muito importante entender o seguinte. Primeiro, o projeto é muito anterior à lei, né, do ano de 2016. O dono do projeto ele tem os direitos de comercialização e
propagação do cordão. Então, algumas pessoas dizem, já existem alguns sites na internet que vendem. A gente, essa semana, derrubou o que estava sendo vendido na Lojas Americanas, derrubamos no Magazine Luiza, e estamos entrando em contato com outros marketplaces, porque esses cordões eles foram idealizados para serem distribuídos gratuitamente. Então, isso é super importante. As empresas, organizações e instituições que sejam parceiras do projeto, elas recebem treinamento e aí elas preparam os ambientes para receber essas diferentes condições, não só para os seus clientes, mas também para os seus colaboradores, para os seus empregados. Certo. Ô Flávia, a gente sempre, quando está perto do final, a gente deixa uma pequena mensagem e essa de hoje é do Papa Francisco. E eu quero um comentário sobre essa frase. Olha, ele disse numa solenidade pelo Dia Mundial da Conscientização do Autismo, no ano passado, lá no Vaticano, o seguinte, abre aspas, espero que as próprias pessoas com deficiência, se tornem cada vez mais protagonistas dessa mudança, em alusão à cultura da participação coletiva, do trabalho em equipe e também do pertencimento. Como é que você avalia essa frase? Então, fazendo o gancho do que eu acabei de dizer, eu falei dos ambientes de trabalho. É muito importante que essas condições sejam identificadas, o autismo é uma delas, para que as empresas comecem a acolher pessoas com deficiências ocultas também. Porque as empresas têm hoje aquele percentual que elas têm que cumprir de pessoas com deficiência, mas até agora a neurodiversidade ainda está um pouco esquecida pela maioria delas. Então, eu acho que os autistas, uma vez que eles saiam à luz, que eles possam postular, escrever um currículo, eles vão poder estar mais participantes da sociedade, poder ter uma vida mais autônoma, mais independente e vão ajudar a transformar tudo isso. E sobre isso, é claro, eu queria encerrar falando da Felícia. Fala da Felícia pra gente, como é que ela tá hoje, como é que ela tá vivendo o dia a dia. A Felícia tá ótima. Ela agora, ela tá estudando num colégio que tem um trabalho de inclusão real, porque eu acho que dentro dos colégios também ainda existe uma dificuldade muito grande dos profissionais, dos familiares, de acolherem as pessoas com autismo. Então, a gente teve muita sorte. Ela tem 14 anos, ela já esteve em 12 colégios. E esse ano a gente acertou, a gente já está na metade do ano, estamos muito satisfeitos, porque ela tem outros coleguinhas autistas, então ela está fazendo amizade, os professores são muito bem preparados, ela está ficando mocinha, então já está tendo outros assuntos mais de mocinha. E assim, para a gente está sendo ótimo. Eu acho que o cordão de girassol, até a gente está agora disseminando isso pela América Latina toda, vai transformar a vida de toda essa comunidade autista. Ô Flávia, só me tira uma dúvida, você mudou para o Chile por conta profissional ou tem a ver com a Felícia? É a terceira vez que eu moro no Chile. Meu pai foi adido aqui na embaixada no final dos anos 80, depois eu voltei, me casei com um chileno, a Felícia é chilena, e agora é a terceira vez que eu vim por motivos de trabalho, e agora eu não trabalho mais na empresa que tinha me contratado. Então eu diria que eu sou agora eu sou América Latina. Eu vou viajar bastante para poder conquistar os outros países. Então acho que agora eu estou com o endereço ainda indefinido. Tá certo. Flávia, primeiro, foi muito importante ter você aqui para a gente falar, porque o nosso trabalho também como jornalista é levar informação, esclarecer a população sobre todos os assuntos, e esse é muito importante, né? Eu quero te parabenizar pelo seu trabalho e agradecer pela sua participação com a gente aqui no Parlatório, na TV Pai Eterno. Muito obrigado, viu? Muito obrigada a vocês, boa noite. Boa noite. E eu agradeço também a você que me deu a sua audiência em mais um programa do Parlatório aqui pela TV Pai Eterno. Gente, um grande abraço, ótima semana e até a próxima.